E aí, Davi, pra onde estamos indo hoje? Fala, Delaninha, hoje estamos fazendo um negócio muito importante, tô até um pouco nervoso, porque, sendo bem sincero, né, negligência minha, tem 1 ano e meio de atleta, e nesse 1 ano e meio de atleta, até hoje eu não fiz exames cardiovasculares, beleza? E galera, até um atento, as doenças cardiovasculares, na sua grande maioria, são silenciosas, beleza? Então, realmente a gente só descobre se for atrás. E não é qualquer exame, são exames específicos. E essa clínica que a gente tá indo hoje aqui em Fortaleza é uma clínica muito exclusiva, porque os exames específicos que eles realizam só tem 3 locais no Brasil. Se eu não me engano é São Paulo, Curitiba e agora aqui em Fortaleza. E daí chamaram a gente para fazer essa parceria com a ideia de que conscientizar a atletas, tanto amadores quanto profissionais, principalmente aqueles que fazem uso de recursos ergogênicos, anabolizantes, a monitorar como é que tá a sua saúde cardiovascular. Porque como eu falei para vocês, não é um exame de sangue que vai detectar algo, não é esses exames específicos que pessoas normais fazem. São exames bem minuciosos que não são todos os locais que tem. Como eu falei pra vocês, apenas 3 locais. E a gente teve o privilégio de um desses locais ser justamente Fortaleza. E isso vai agregar muito a todos os atletas, tanto daqui de Fortaleza quanto do Nordeste, que vão vir para fazer os exames aqui. Show, então hoje é um dia importante porque a gente vai saber se vai dar sequência da nossa carreira de bodybuilder não natural, né? Senão a gente vai ter que virar atleta natural, Delano. aí é foda. Dá 2 anos natural, tá natural. Bora olhar, Delaninha, ver como é que tá a saúde. Tava falando pro Delaninha que a gente já descobriu hoje se eu posso dar sequência à minha vida de bodybuilding, né? Vamos sim, vou fazer uma análise completa aí. É isso aí, cara. Pois é, a gente está começando, né, a focar muito nesse público, já que hoje a gente tem essa tecnologia, né, para poder oferecer. Até pouco tempo atrás, do ponto de vista cardiovascular, a única coisa que a gente conseguia ofertar era o eletrocardiograma e o ecocardiograma convencional, né, que a gente vê assim, a parte estrutural, são exames super completos que a gente usa aí para a maioria das patologias cardíacas, mas quando a gente avalia atleta, né, alta performance, ou que está usando o recurso ergogênico, o ideal é a gente detectar o mais precoce possível. E esses exames, às vezes só vai mostrar quando a lesão está um pouco mais avançada, né? Então hoje com essas tecnologias a gente consegue ajudar muito os atletas, né, esse tipo de indivíduo. Então a gente tem, né, então aqui meio que é uma prevenção, né? Porque o exame tradicional ele só detecta quando já está muito ruim, e aqui vai detectar logo no início para saber o que fazer, né? E como melhorar, né? E não piorar. Exatamente. Por exemplo, o ecocardiograma que a gente faz, ele avalia assim grosseiramente a força de contração, né, se o coração, o tamanho dele, se ele está dilatado, se ele está com tamanho normal, e a força de contração. Quando a gente avalia a tecnologia de estudo miocárdico, o trabalho miocárdico, a gente avalia a deformação da fibra. Sim. Uma coisa que o olho nu não consegue ver. Antes dele dilatar ou dele hipertrofiar, o coração ele vai ter uma alteração na deformação da fibra, né? Uma coisa assim muito precoce. Então a gente consegue detectar isso. E a gente consegue se precaver meses antes ou até um tempo a mais antes. Então isso aí vem trazer muito benefício para o atleta. Então, doutor, só para repetir aqui é prevenção e acompanhamento, né? Bom, o exame convencional, já você bem colocou, as alterações a gente já vê quando a lesão está estabelecida. Avançada, né? Já, né? Exato. E muitas vezes nesse ponto a gente não consegue mais regredir, né? Mesmo com toda a medicação, enfim, que a gente institui. Só que existe uma janela, antes de chegar na lesão mais avançada, pode ter a oportunidade, através desses exames, identificar de modo precoce essas lesões. E a partir daí iniciar um tratamento, uma reorientação de treino do paciente, para evitar que essa lesão progrida, né? E o paciente possa continuar de modo sadio aí sua busca pela performance, né? E garantindo uma longevidade, sobretudo no esporte. Tá legal registrar aqui onde vocês falaram que os exames que a gente vai fazer aqui hoje, parece que só tem 3 locais no Brasil, sendo o terceiro aqui em Fortaleza, né? É o quarto, então. Então só tem 4 locais, era São Paulo... Rio de Janeiro, Curitiba, Caruaru e aqui. Show. Né? Isso então assim, é uma parada bem exclusiva, né? Assim, hoje talvez algum local esteja iniciando, né? Mas que tem uma rotina já de avaliação de atleta, esse acompanhamento, sim. Então a gente tem 2 tecnologias principais, o strain cardíaco, que hoje já está bem mais falado no YouTube, justamente por conta desses caras. O pessoal de Curitiba já está entrando em muitos podcasts lá para poder conscientizar. Curitiba tem muito fisiculturista, né? Tem alguns campeonatos que acontecem lá também, né? No Rio de Janeiro, né? Paulo Música, Ariane, esses caras já estão começando a falar um pouco do strain. Aí o strain já surgiu aí, já tem uns 10 anos, né?
sendo que muita gente não conhece. Hoje a gente tem o Myocardio Work, que é o trabalho miocárdico, que é uma evolução do strength. Então isso é uma coisa mais nova ainda. Então isso, convênio nenhum, não cobre nem o strength que surgiu 10 anos atrás, quanto mais o Myocardio Work. Então, como eu disse, o Jorge tem a clínica dele de convênio, aí eu tenho a minha também, sendo que lá a gente não consegue, justamente por limitação até do convênio. Então a gente decidiu trazer para um novo serviço, um novo local, onde a gente consegue fazer toda a avaliação avançada, desde a parte estrutural, do ecocardiograma, até a parte funcional e de performance, que pode fazer tanto na bicicleta, na bike, como na esteira, que é a ergospirometria. Né? E a gente está começando a fazer também um protocolo de esforço, não só no repouso, mas de esforço também, que a gente pode fazer com dinamômetro digital, com a força de pressão palmar, Hand grip, né? o hand grip, ou então na academia. A gente vai subir lá também para ver. Doutor, tá pegar uma coisa que eu sempre tive curiosidade, né? Que é o meu que já sei qual é a resposta, mas de especialista é melhor. Eu compito tem 1 ano e meio, né? Então, tipo assim, eu uso os recursos ergogênicos, eu acho que tem uns 3 anos. Porém, com doses assim um pouco mais elevadas, né? Pra voltar pro esporte, tem 1 ano e meio. E uma coisa que eu percebi é que eu tenho uma dificuldade imensa em subir meu batimento cardíaco. Tá entendendo? Por exemplo, às vezes no meio do treino eu fico com um batimento de repouso. Sim. Principalmente quando tá nas fases que estão próximas do campeonato. Eu sei que tem a ver com a alimentação, tem a ver também com o preparo cardiovascular, né? Eu acho que com um coração que tem dificuldade de subir o BPM, é um coração que tá mais preparado. Em tese, sim, né? É claro, tem que excluir outras doenças, avaliação do sistema de condução, etc. Mas em tese, muitas vezes é um coração que está mais bem preparado do ponto de vista cardiovascular, né? É diferente do sedentário. O sedentário, com a primeira semana de treino dele, a frequência dele bate 200, se for um cara jovem, né? O coração não está preparado para aquele tipo Às de vezes é coisa de eu usar ioimbina, tomar um pré-treino e meu batimento ficar em 90, no meio do treino. O Diógenes, ele é atleta de endurance. Fala um pouquinho, Diógenes, dessa questão da frequência cardíaca. A frequência cardíaca é um parâmetro importante. Agora tem que definir o condicionamento físico do paciente, a partir daí definir as zonas de treinamento, enfim. Né? Obviamente aquele paciente, quanto mais bem treinado, mais eficiente é o sistema cardiovascular dele e, obviamente, ele precisa trabalhar menos, vamos dizer assim, né? Então a frequência cardíaca diminui. Né? No seu caso, por exemplo, obviamente, como o Cássio colocou, descartando algumas condições orgânicas que podem interferir nessa redução, isso denota supostamente que você é um cara que se cuida, que faz um cardio de modo bem frequente. Eu tô há 3 faz, anos sem perder cardio, né? 7/7. Então o cara fica bem condicionado e a partir daí você tem um coração cada vez mais eficiente que te permite ter uma performance cada vez mais adequada, né? Então o negócio agora é ver por dentro, né? Ver por dentro. E eu vou dizer, às vezes o cara ele tem sintoma, mas ele não relaciona com o coração. Por exemplo, às vezes tem os fisiculturistas que os caras são muito grandes, né? Às vezes estão até no office, estão muito grandes. E você conversa com ele, ele não consegue terminar uma frase de forma fluida. Ele para, ele respira, ele não consegue amarrar o sapato. Nesse né? podcast ele vai eu amarrar, tô- ele já fica ofegante e ele acha que é porque ele é muito grande, que ele tem uma massa muscular muito grande. Então ele diz, não, ele acha que é normal e está ofegante, não é normal. Eu acho que não é porque não está seguindo bem o cardio e tal, não está Exato. fazendo bem o Então cardio. muitas vezes já é uma lesão cardíaca ali, né? Que o coração ali já está sofrendo e ele não consegue entregar assim, esforços pequenos. Assim, ele coloca o leg 500 quilos, mas ele não consegue amarrar o sapato. Né? Nesse podcast, né, que eu citei, a maioria dos convidados são fisiculturistas, né? E a gente sempre nota, o microfone é muito bom, você nota o podcast inteiro respirando Exatamente, assim. exatamente. Aquele ruído da respiração. Só conversando, mas sentado conversando. Sentado conversando. Bom, duas etapas que a gente vai fazer, faz o cardiograma, né, com todas as medidas avançadas. Aqui a gente vai fazer com o teste convencional e mais o esforço isométrico com hand grip. E no segundo momento a gente vai fazer com a cadeira extensora, o esforço isométrico. Normalmente a gente faz em torno de 30% da carga máxima que você faz. E aí segura ali durante 2, 3 minutos. Nesse período a gente vai avaliando o coração, ver alguns parâmetros, disfunção diastólica principalmente, ver como é que o coração se comporta, sabe? Com o aumento da pós-carga. Nesse momento a pressão aumenta, natural, e ver como o coração se comporta. Tá? E no segundo momento tem o teste cardiopulmonar, que vem para a esteira, vamos testar o cardio, ver se está em dia. A doutora Nathalie vem aí para complementar a avaliação, tá certo? Os resultados já saem na hora ou... Geralmente o nosso atleta a gente demora de 10 a 2 semanas, 10 a 14 dias. No teu caso, nesse sentido, vai ter. Não, dele a gente vai liberar mais rápido. Quarta-feira, no máximo. Mas Não, não tem pressa não, é mais pra saber como é que funciona, entendeu? não, exato, da complexidade. Às vezes o pessoal pergunta, né? Quanto tempo demora? Com o cardiograma convencional você recebe em 5 minutos, literalmente 5 minutos. Agora essa avaliação a gente demora 1 hora e meia por indivíduo e às vezes precisa repetir várias vezes para poder realmente avaliar todos os detalhes do exame.
alterações cardiovasculares é mais comum em homem? E homem mesmo. Mulher é mais difícil, né? Tem que ser muito avacalhada. Tem que ser dose geralmente, dose muito avacalhada. Mulher com pouca dose de hormônio ela já tem um resultado surpreendente, né? Então a mulher nunca vai chegar na dose que o homem usa, né? Então a mulher realmente é uma agressão bem menor, bem menor. Agora realmente mostra que eles estão já com hipertrofia, aumento da espessura das paredes, né? Adaptação fisiológica para esse tipo de esporte. Então, é interessante que a gente vê alterações congênitas, né? Alterações estruturais muito grosseiras, depois é fácil a gente pensar em cardiopatia hipertrófica, sabe? São situações que levam a um risco maior, principalmente para o atleta jovem, menor do que 35 anos. O teste está quanto no sangue, Davi? Teste? Da que o Clementino Fraga ele tem limite, né? Ela é superior a 3.400. Eu tenho muito receptor, eu usando 200 de testo já dá nisso, no superior a 3.400. Então tu tá batendo o limite já há quanto tempo? Tipo assim, é porque eu pelo menos umas 4 vezes 4 vezes no ano eu fico sem testo, entendeu? Sim. Então cai muito rápido, né? Eu não faço TPC nem nada. Então é como se eu ficasse pelo menos 4 meses com a teste em 200, 300, que são as fases do campeonato e pós-campeonato. Mas tu tá competindo 3, 4 vezes por ano, né? Ano passado eu competi 3 vezes. Mas é seguido, né? Foi seguido, exatamente. Uns 4 meses competindo e uns 8 off, eu acho, né? Nesse momento baixa muito a dosagem, né? Tem aquele ciclo de dosagem menor, né? Eu sempre uso dose baixa de testo. Essa é a primeira vez que tá essa dose, porque geralmente eu faço deca base. Tipo, eu faço 150 de testo para 400, 500 de deca, entendeu? Eu não faço testo base, eu faço deca base. Porque eu não sinto tão colateral. Coração de atleta? Coração de atleta, exato. Que parece que é um elogio, mas não é tão bom assim não, né? Não. Bom, a gente vê vários parâmetros. Mesmo assim, o coração como um músculo, ele vai se adaptando, né? Naquele excesso de esforço que vai fazendo. O coração do atleta, ele fica ali justamente numa zona que às vezes se confunde com alterações patológicas, né? Não necessariamente sem os anabolizantes, isso é um esforço contínuo. Exatamente. Mas a gente já estava vendo outras funções, aí vem disfunção diastólica, vê aumento das pressões das câmaras, por exemplo, né? O estranho do ato, o estranho do ventrículo, o myocardial work, que é a tecnologia que a gente vai fazer, a análise, que se não tiver alterações nesses outros parâmetros, ou seja, a gente conclui que aquela adaptação é fisiológica, né? Sim. Então não representaria risco para o paciente, embora ele tenha algumas métricas que fogem ali do padrão da normalidade, né? Como a hipertrofia ou aumento da espessura das paredes do ventrículo, entendendo? Em outras palavras, o que a gente consegue observar aqui, né? O teu coração ele é remodelado, né? Ele é engrossado, as paredes dele são mais grossas, tem uma hipertrofia do coração, e aí isso é o que a gente consegue ver no exame convencional, que é o que a gente está fazendo até esse momento aqui, né? A análise avançada a gente faz depois. Sendo que para um indivíduo que já está com a testo muito alta, né? Batendo o limite ali de 3.461, então a gente precisa diferenciar se esse remodelamento é por conta do treinamento de força, do treinamento resistido, ou se ali já é uma alteração por conta do hormônio. Aí essa diferenciação a gente não consegue ver, né, somente com o ecocardiograma convencional. O que eu ia perguntar era justamente isso. Existe um limite em que pode ser uma hipertrofia do coração considerada benéfica, ou qualquer hipertrofia seria melhor se não tivesse acontecido? Pois é, isso é o desafio do cardiologista do esporte diário, né? A gente tentar diferenciar o que é o coração de atleta e o que é o coração doente. Sendo que muitas vezes a gente vai precisar lançar a mão de exames bem mais detalhados e específicos que a gente consegue fazer aqui. Então quando a gente observa que um atleta tem uma hipertrofia, a gente precisa diferenciar se isso é fisiológico ou é patológico. E a gente só consegue com tecnologias um pouco mais avançadas. Quando a gente junta, tem hipertrofia, ele treina força, mas tá usando muito recurso ergogênico, ou tá com a testosterona sérica, por exemplo, que é um dado objetivo muito alto, então isso aí já favorece que talvez essa hipertrofia tenha um componente aí do hormônio, e a gente vai conseguir avaliar isso quando a gente avaliar o strain e o myocardial work para poder dizer com certeza. Sim, nossa.
Vai ver o valor, depois disso a gente vai definir 30% a 40% desse valor e você vai segurar a isometria, tá bem? Vai lá. Vai apertar com o máximo de força? Aqui nesse aqui. Máximo de força, vai lá. Vai lá. Pronto, soltou. Pronto, 32, certo? A gente vai segurar com 30, um pouco mais de 30% disso aí. Isometria, durante 2 a 3 minutos. É pra botar 30% da força e segurar? A gente vai segurar aqui em torno de 11 quilos, tá certo? Tá. Aí você pode ir acompanhando. Isso aqui é difícil, viu, Dalaninha? Imagina, 3 dias. Não. Se fosse exame normal, Dalaninha, eu tava saudável. Agora não se esperar a segunda parte, né? Onde é agora? Vamos pra academia, vamos subir. Só com uma prévia aqui, pra vocês entenderem, que a gente traz o exame lá, traz aqui para essa estação, um software específico, a gente vai fazendo análise, né? Aqui, por exemplo, vendo aqui o teu coração, aqui é o estranho do átrio esquerdo, ver como é que está a função diastólica, como é que o teu coração está, como é que está a adaptação do teu coração diante dessa rotina de treino, né? E aqui no caso é o estranho do átrio, eu posso fazer aqui, eu faço com os meninos para ver o estranho do ventrículo, né? Aqui é onde a mágica acontece. A gente pega as imagens ali e toda a análise avançada a gente faz depois no computador. Quem faz essa análise é a inteligência artificial ou é vocês treinados? Eu marquei uns pontos, né? Deixa eu calcular aqui. Metade, metade. Metade. Eu tenho aqui a imagem que a gente adquire no exame, eu defini alguns pontos. Ela reconhece, a inteligência artificial reconhece a musculatura. Obviamente que a gente tem que fazer uns ajustes, né? Não é tão preciso. A gente vai passar orientação para a gente, né? Exatamente. A gente vai fazer uns pequenos ajustes aqui. Foi como vocês falaram, no superficialmente tá ok, né? Tirando a hipertrofia, okay, que é normal para o que a gente faz. A gente vai atrás de disfunções subclínicas, né? Sim, os achados. Exatamente. Eu posso ter uma análise, tá vendo? Esse resultado aqui, por exemplo, é uma prévia, lógico, a gente vai passar por um tratamento ainda para definir, né? A gente vê aqui o coração batendo, ele faz toda essa análise de distorção da musculatura, que é natural, é que os músculos, as fibras se encurtam, né? Ele faz todo esse processo, né? Tanto longitudinalmente, radialmente. E aí essa análise de deformação que é esperada, a gente vê o bolso que a gente define então como é que está essa contratividade de modo bem mais preciso. Tá? Tu não vai fazer, né, tua carga convencional, né? Tu vai fazer uma isometria aí durante uns 3, 4 minutos, tá? Então tenta escolher aí uma carga que tu vai conseguir manter a isometria. 3, 4 minutos, eu acho que eu nunca fiz isso em 11 anos de treino. É 2 placas, né? 3. Eu não sei. A galera aqui tá botando mais ou menos quanto? Rapaz, varia muito, viu? Geralmente a galera fecha a máquina, né? Se fosse pra fazer um treino não, normal. Sim, mas pra segurar 3, 4 minutos. Coloca aí, sei lá, uns 20, 30% do que tu faz, entendeu? Acho que aqui pra segurar tá ótimo. Botou quantos? Acho que eu botei acho que 3 placas. Tá bom, 3. É pra segurar 4 minutos. Aquele lá tá quase morrido já. Treino de perna por si só já é um dos que mais puxa o cardiovascular. Né? A gente fez lá, a gente chegou a fazer uma fase de esforço lá embaixo com o dinamômetro, né? Sendo que a diferença de esforço, né, ali de antebraço é totalmente diferente aqui de 2 quadríceps. Então aqui o coração vai ser bem mais exigido, então a gente vai fazer mais essa comparação. Pra tentar trazer uma avaliação mais real possível do dia a dia de treino dele. Lembrando que eu treinei perna sexta-feira, já tá doendo aqui. Já começa a botar o braço esquerdo aqui atrás do pescoço. Já está queimando desde que eu levantei. Foi sexta-feira o treino. Ele ter treinado ontem interfere negativamente? Ou essa dor dele é mais Interfere na segurar aqui, né? Mas isso aí não tem problema. Tipo, a carga que você vai colocar, se fosse uma carga de uma plaquinha, pra mim não importa. O que importa é que você faça um esforço máximo. Se você estiver fadigado de ontem, não tem problema. Você vai fazer o esforço máximo que você conseguiu hoje. Vou soltar. Se quiser, você bate e diminui a placa, tá? Mas logo na sequência. Como se fosse um drop set. Isso é uma das vantagens da cadeira extensora, Jorge. Porque se fosse no leg, seria impossível fazer isso, né? Você vai controlar. Vai, baixa mais uma placa. Então faz sem carga, faz uma extensão de perna sem carga.
menos de uma plaquinha toda. Ali, prazer, como vai? Esse aqui é o Delano, nosso videomaker. Tudo beleza? bom? Já foi. Eu trouxe ele pra registrar tudo. Show. Você já fez algum exame de esteira? Nem o simples, né? Pronto. Esse aqui que a gente vai fazer hoje é a ergoespirometria. Então ele é um exame que junta as funções do teste ergométrico comum, tradicional, que a maioria das pessoas faz, com a análise dos gases respiratórios. Então eu vou colocar uma máscara em você, onde eu vou poder captar quanto de oxigênio você consome, quanto de gás carbônico você elimina e como você ventila ao longo de um esforço físico. Esse esforço começa leve, mas vai aos poucos aumentando a intensidade, com o objetivo de que você faça o máximo de esforço possível. Aqui você vai sair da zona de conforto, eu vou estimular que você realmente chegue no final exausto, cansado, porque aí eu vou poder testar todo o seu coração, certo? O que é que eu vou estar avaliando aqui no exame? Se surge algum sintoma, se você se apresenta alguma arritmia, se surge algum tipo de isquemia durante o exame, tá? Se o seu consumo de oxigênio é adequado para o grau de esforço que você consegue fazer, como é que isso tá? E ao final responder qual é a sua capacidade física de hoje, certo? Então a gente sabe que quanto maior a capacidade física de uma pessoa, menores os riscos cardiovasculares dela, tá certo? É isso aí que o exame vai responder. Show. Então vamos ver. Alguma dúvida? Nenhuma. Pronto, ela tá colocando os eletrodos porque a gente vai monitorar os batimentos cardíacos durante o exame, tá? O tempo todo. Aqui, ó. Pronto, Davi, a gente terminou a parte do ecocardiograma, fez análise aqui de repouso, fez análise você fazendo esforço com hand grip no antebraço, depois a gente foi para academia, fez o trabalho lá na extensora, né, uma isometria bem forte que você percebeu. Com isso a gente vai ter uma avaliação do ponto de vista estrutural e também de performance do coração do ponto de vista ecocardiográfico. Daqui a pouco você vai para a esteira fazer a ergospirometria, a gente sabe que tu é um cara que treina bem o aeróbico, mas a gente quer saber exatamente como é que está a tua capacidade de uma forma bem objetiva na ergospirometria. E depois a gente vai juntar todos esses dados para poder te dar um feedback de como é que está a tua saúde cardiovascular relacionado com o esporte que tu faz, tá bom? 5 tá muito perto do seu máximo. Quando começa a ficar do 4 por 5, eu vou te motivar a ir mais. Vamos que dá, e eu vou estar de olho ali na frequência cardíaca, nos valores respiratórios, para justamente motivar que você vá mais. Chegou no 5, eu tô te motivando, mas você vê que não deu mais, bate na esteira. Quando você bater na esteira, quando o exame vai de fato acabar, tá bom? Normalmente... Se eu tiver no 5, eu posso bater na esteira e tirar os pés. Não, tem que fazer recuperação ativa, não pode ser passiva, não pode parar de vez, senão pode ter queda de pressão e atrapalha meus valores ali, tá bom? Aí eu vou reduzir para mais de 70% do que você tá fazendo, vai ficar 30% só, entendeu? Vai ficar bem leve. Normalmente o exame dura de 8 a 10 minutos, mas a partir de 6 minutos eu já consigo ver muita coisa no gráfico, tá? E eu vou de vez em quando eu vou falar o tempo pra vocês, só pra vocês se organizando mentalmente mesmo, tá bom? Vamos lá, vou colocar, aí já não vai poder conversar tanto, tá bom? Enche o peito de ar. Solta. Escapular por onde? Tá muito leve. Lembrando que 3 é moderado. Tá na velocidade 6.2, daqui a pouco você vai sentir necessidade de começar o trote, tá certo? 2. Muito bom. 7,5, frequência 116. Tá indo muito bem. Vamos lá. De 1 a 5, 3, moderado. 8 minutos agora, a velocidade é 8, frequência 125, dá pra ir mais. 4, ficou um pouquinho mais difícil, vamos lá, a velocidade é 8,6 agora. Vamos pra mais uma medida de pressão. Reta final do exame, vamos lá. Muito bom, capricha, vamos lá, eu sei que dá. Frequência 140 agora, dá pra ir mais. 5,
minuto desacelerando. Não vai tirar a máscara agora, calma. 1 minuto desacelerando. O que é que eu posso já dizer? Do ponto de vista eletrocardiográfico, você não teve arritmia, não teve isquemia, a pressão se comportou normalmente, subiu no esforço e à medida que a gente parou, ela começou a descer, até que no final ela já estava bem próxima dos valores iniciais, então você tem uma boa recuperação. Então realmente Mesma é coisa... uma pessoa que faz cardio. Que eu prometi aqui, eu falei pra ele que eu fazia. Tinha 3 anos que eu não perdi um cardio. Não, exatamente, pronto. Mas é exatamente isso, é um exame que tem sinais aqui de que tem um certo condicionamento cardiovascular, certo? Agora, para eu te dar um parecer mais definitivo, eu preciso analisar os gráficos e aí comparar com tabelas e tudo mais, tá certo? Então, galera, é isso. Finalizamos todos os exames. O resultado dos exames ainda não saíram. Tem um tempo linha de 10 dias no máximo para sair tudo. E o que a gente conseguiu ver? Tem uma leve hipertrofia no coração, como todo bom marombeiro, né? Só que a gente não sabe ainda se isso é maléfico ou não, porque não saíram os exames. E daí a gente fez uma bateria de exames, o médico falou que estava ok, superficialmente, só esperar agora. E lembrando que o intuito desse vídeo é conscientizar você, marombeiro, você, atleta de qualquer modalidade, amador ou profissional que faz uso de recursos ergogênicos ou não, a ir atrás de saber como é que tá a saúde do seu coração, porque doenças cardiovasculares, na sua maioria das vezes, são silenciosas e, como o médico explicou, não são os exames convencionais, tradicionais que detectam algo, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, curte, comenta, compartilha com os amigos e o principal, galera, isso aqui é um conteúdo de conscientização. Compartilha com o máximo de amigos que você tiver que fazem o uso do suco, beleza? Você pode estar salvando a vida do seu amigo, beleza? Tamo junto, valeu, fui, até a próxima.